e você viu o que aconteceu. Muito bem, mas simplesmente deixe-o passar. Tornou a reunião difícil, pois aquele espírito estava avançando em mim direto o tempo todo, veja, e de modo que simplesmente continuei adiante. Mas agora, estes homens, eu não conseguia entender. E foi 2 anos mais tarde, ou 3, quando eu estava no Greens Mill, Indiana, aqui na área reservada dos escoteiros. Eu estava lá numa velha caverna onde vou orar. E lá eu disse: Senhor, não consigo entender o que aconteceu com aquele grupo de pessoas. As pessoas mais excelentes que já fiquei conhecendo em minha vida. E eu não consigo entender como que esse poderia ser o espírito errado. Quando eu... Se então, tu sabes da integridade de meu coração, tu sabes como te amo e como tenho servido a ti, e o mesmo Espírito que está aqui comigo estava naquelas pessoas, e eis que estava naquele rapaz lá justamente da mesma forma. Por isso eu não conseguia entender, e o Senhor desceu em sua misericórdia e me mostrou. Eis o que foi. Tem que ser conforme a Escritura primeiro. Ele disse: apanhe sua Bíblia. E apanhei minha Bíblia. Creio que segurei aquela Bíblia por 10 minutos sem ninguém mais palavra vir. Esperei um instante. Eu ouvi dizer de novo: vire em Hebreus 6 e comece a ler. E comecei. E quando chegou lá onde ela dizia: a chuva muitas vezes cai sobre a terra para prepará-la, lavrá-la para qual é. Mas os espinhos e abrolhos perto estão da reprovação, o seu fim é serem queimados. E entendi naquela hora mesmo. Pensei: aí está, graças a Deus, aí está. Está vendo? Agora Jesus disse: o semeador saiu a semear. Ele não disse: agora todos vocês são cristãos aqui. Todos levantaram a mão, de qualquer forma, pentecostais. Cristãos que nasceram de novo. Muito bem. Ele disse: um semeador saiu a semear sementes. E enquanto dormia, seu descanso, morte, no intervalo, está vendo? E enquanto dormia, um inimigo veio e semeou joio naquele campo. O que é joio? Erva daninha, abrolho e coisas assim. E quando o agricultor, ou pregador, viu esse joio crescendo, disse: deixa-me ir arrancá-lo. Ele disse: não, também arrancarás o trigo. Deixa-os crescer juntos. Há um campo de trigo aqui. A planta rasteira, urtiga, erva de mau cheiro, tudo mais nele, está certo? Mas agora tem trigo aí. Agora a chuva cai muitas vezes sobre a terra para regá-la. Agora, para que é a chuva? Não é para regar a urtiga. Agora observe e preste atenção. Não é para regar a erva rasteira. A chuva é enviada para o trigo, mas a urtiga e a erva daninha têm tanta sede quanto o trigo. E a mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre a erva daninha. E a pequena erva daninha se endireita assim e contente, regozijando justamente o tanto quanto o pequeno trigo fica em pé e se endireita. Mas por seus frutos os conhecereis. Aí está vendo? Agora, o mesmo Espírito Santo pode abençoar um hipócrita. Isso golpeou alguns de vocês, arminianos, mas essa é verdade. Essa é verdade. Santidade foi-lhes ensinado, o que eu também creio em santidade. Mas o mesmo Espírito, a chuva cai sobre o justo e o injusto, mas por seus frutos os conhecereis. Se eu olho por aqui, eu vou pegar trigo, pego trigo, mas a erva daninha está toda atada. E vive da mesma chuva que cai para o trigo. E a chuva não foi enviada para a erva daninha, foi enviada para o trigo. Mas a chuva estando no campo, o trigo estando... As ervas daninhas estando no campo de trigo se beneficiaram tanto da chuva quanto o resto. E a mesma chuva que faz o trigo viver, faz a erva daninha viver. Todas as coisas do natural tipificam o espiritual, como estamos ensinando. Aí está, demonologia. Demônios imitando o cristianismo, entretanto, com a bênção. Isso não é leite magro, irmãos, se puderem tomá-lo. Estão vendo? Estão vendo? Agora é verdade, de modo que não estou salvo hoje porque posso gritar, não estou salvo porque sinto estar salvo, estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creio nisso, é isso mesmo. E nessas condições estou salvo, porque Deus assim disse. Se ele me dissesse que você é salvo porque uma pessoa disse: um vento veemente e impetuoso me veio no rosto, isso é maravilhoso, mas quero saber de onde esse vento veemente e impetuoso veio antes de vir no rosto. Veja, agora, que tipo de vida você vai viver depois que esse vento veemente e impetuoso lhe vier?
Está vendo? Veja, é pelo seu fruto que você é conhecido. Assim que demônios podem trabalhar bem no meio dos cristãos. Você crê nisso? Veja, Paulo disse: agora é aqui onde os da chuva serôdia, se houver algum de vocês aqui, perdoe-me se digo alguma coisa contra vocês. Eu não diria nada contra vocês mais do que eu diria contra as assembleias ou qualquer outra, os batistas ou qualquer outra. É a verdade que é a verdade. Foi aqui onde vocês saíram fora. Vocês estão fazendo profetas daqueles homens e coisas que não são profetas. Profetas não se impõem a mão e se os envia. Profetas nascem, estão vendo? Na Bíblia tem um dom de profecia. Eis onde está o erro de vocês, entre o dom de profecia e um profeta. O dom, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas, a nós nesses últimos dias através do Filho Jesus Cristo. E o corpo de Cristo tem 9 dons espirituais operando nele. E talvez esteja nesta mulher hoje à noite profecia. Talvez nunca mais esteja pelo resto da vida dela. Talvez esteja nesta mulher a noite seguinte. Talvez esteja neste homem da próxima vez. Talvez esteja naquele lá atrás da próxima vez. Isso não a torna uma profetisa, não torna ninguém um profeta. É um dom de profecia em você. E antes que esse homem ou essa profecia possa ser entregue à igreja, ela tem que ser julgada ante 2 ou 3 juízes espirituais, está certo? Conforme. Agora, Paulo disse: todos podeis profetizar, um de cada vez. Se algo for revelado a este, que aquele se cale. Ora, isso tornaria esse grupo todo profetas então, conforme o ensino de hoje. Não, igreja pentecostal, estamos com as coisas todas confundidas. E é por essa razão que Deus não pode entrar até que endireitemos a coisa e a coloquemos na Bíblia. É isso mesmo. Tem que se tomar a trilha certa. Como você vai construir uma casa sem olhar na planta? Está vendo? Tem que se começar certo. Agora, aí um profeta, nunca se viu ninguém enfrentar Isaías, Moisés. Um enfrentou Coré um dia e tentou disputar com ele. E Deus disse: separa-te, vou abrir a terra. Um profeta nasce. Dons e vocações sem arrependimento. Essa é a pré-ordenação de Deus, desde bebê. Tudo estava perfeitamente certo. Exatamente o que ele dizia era a verdade, e vindicado e manifestado. É a palavra de Deus que vem ao profeta. Mas um dom de profecia está na igreja. Agora, você disse: bem, os profetas são do Antigo Testamento. Oh, não! O Novo Testamento tinha profetas. Ágabo era um profeta do Novo Testamento. Veja o espírito de profecia caindo lá e contando para Paulo. Então eis que veio Ágabo de Jerusalém e encontrou Paulo, e atou o cinto dele em volta de si, e virou-se e disse: assim diz o Senhor, o homem que usou isto será ligado com correntes quando chegar em Jerusalém. Ágabo, que se levantou e predisse o que aconteceria, ele era um profeta, não um homem com o dom de profecia, e o dom de cura e todos esses dons. Meu amigo pentecostal, você confundiu isso. Os dons estão na igreja, sujeitos a quaisquer pessoas na igreja, qualquer um que é batizado no corpo. Por um Espírito somos todos batizados, e a Bíblia disse: bem, eu tenho o dom de cura. Bem, a Bíblia disse: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Cada pessoa ore um pelo outro. Não somos um grupo dividido, somos um grupo coletivo, reunido, estão vendo? Agora, e é assim que demônios às vezes trabalham. Agora, observe o que Paulo disse: se um falar em línguas e o outro interpretar, e o que ele disser, seja primeiro julgado antes que a igreja possa receber. Agora, não será uma citação da Escritura ou alguma coisa assim. Deus não repete a si mesmo, mas será uma advertência para a igreja. Então, se bons juízes dizem: recebamos isso, muito bem, isso foi do Senhor. O segundo diz: recebamos, da boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja estabelecida. Então a igreja recebe e se prepara para isso. Se isso não suceder o que disse, então vocês têm um espírito mau no seu meio. Isso mesmo. E se de fato suceder, então agradeçam a Deus. O Espírito de Deus está no seu meio. Está vendo? Agora, é aí onde tem que se observar e ter cuidado. Por isso, não tentem forçar. Eu não poderia fazer eu mesmo ter olhos castanhos quando tenho azuis, vejam. Tenho que estar satisfeito com olhos azuis. Agora, é aí onde demônios trabalham no campo de pessoas espirituais. Agora, temos uma coisa profunda se aproximando aqui, e espero que não seja profundo demais. Agora, em 1 Samuel 28, quero ler a escritura aqui neste momento. Quero que ouçam atentamente. E quero trazer demônios, mostrar-lhes como que trabalham bem na igreja.
E como que Satanás tem um falso para cada autêntico que existe. Agora, podem ver, de acordo com a Bíblia, que demônios entram no meio de cristãos e eles imitam. E muitas vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando dizem, creio em Jesus Cristo. Ora, os demônios creem na mesma coisa e tremem. Isso não é sinal que você é salvo. Qualquer noite dessas quero tratar sobre eleição. E então você verá o que significa salvação. Está vendo? Não é nada que você teve a ver com isso, em primeiro lugar ou por último, ou nada que você possa fazer a respeito.